Glória ao nome de Yeshua. Eu queria lhe cumprimentar com a paz e com o amor que excedem todo entendimento. Amém? Bora pra cima para mais um vídeo. Estamos encerrando aí o nível de número 108. E por falar em nível, tá bom? Você, tá bom? Ouça a voz. Em nome de Jesus, ouça essa voz. Você que precisa aprender todos os louvores da harpa. Sente que já passou anos, nunca leu a Bíblia toda, mas precisa ler a Bíblia toda. Quer aprender frases de reflexão e mensagens bíblicas como essa e também quer aprender a pregar essas 5 coisinhas aí. Me comunique, tá bom? Eu vou estar te direcionando a um grupo de pessoas que estão aprendendo isso diariamente, estão crescendo e estão se desenvolvendo na presença de Deus. Amém? Então você quer crescer, quer se desenvolver? Me comunica. Bora pra cima, já vai abrindo aí a sua Bíblia. Hoje é dia de mensagem bíblica. Já vai abrindo aí a tua briba. Hoje vamos ler alguns versículos, tá bom? Justamente por causa da expressão Moisés, o nome Moisés. Beleza? Então, pega aí a tua Bíblia. Vou apresentar essa Bíblia aqui. Na verdade, ela não tem resumo, mas é uma tradução muito boa, tá bom? É uma tradução que eu já li, não toda ainda, mas li em partes e ela esclarece bastante alguns textos. Então, você que não tem uma King James, uma Bíblia King James atualizada, é só pedir aí. Tá bom, irmão Cleves? Quanto que tá? R$80. Você dá com todo prazer. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal e é sua, de graça, na faixa. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo passagem de ida e volta, para a glória de Deus. Amém? Bora pra cima! Produção! Ai, hoje o braço tá doendo um pouquinho. A gente fez um exercício pro bíceps. É forte. Aí, bora lá! A Bíblia, eu vou... A Bíblia... É forte demais! Brasil! Essa é a vinheta mais poderosa do mundo! É forte demais. Bora lá. Abriu aí sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós iremos ler alguns versículos, tá bom? Versículos que estão descritos aqui. Bora lá. Pegou? Pegou não? Pega ela aí. Em nome de Yeshua. Vamos lá. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés. Grava esse nome, tá? Olha quantas vezes ele aparece, tá? Só nesse capítulo 1 aqui. Um capítulo de 18 versículos. Olha quantas vezes ele aparece, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa a este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo,
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 13. Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor, vosso Deus, vos dá descanso e vos dá esta terra. Versículo 14. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu desta banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e a ajudá-los-eis. Versículo 15. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, desta banda do Jordão, para o nascente do sol. E o último, versículo 17. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. É forte demais, Brasil. Então os irmãos podem ver aí que esse nome Moisés, ele é citado aqui pelo menos 11 vezes, não é? Vamos apenas fazer uma parte introdutória aqui do vídeo anterior, o vídeo da mensagem bíblica anterior. Se lembra que nós falamos sobre 3 nomes, né? Falamos sobre Num, falamos sobre Moisés e falamos sobre Josué. Nós tratamos o significado de cada nome, tá? Num, em hebraico, significa peixe, né? Em grego antigo, a palavra peixe era ishits, ou ishitios, que está marcado em alguns. E o que significa? Essa palavra foi feito um acróstico dela e conseguiram colocar dentro desse acróstico, utilizando cada letra, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essa era uma expressão que tinha duplo sentido, pelo menos. Primeiro sentido da expressão peixe, tá? Era uma expressão que unia os cristãos. Então, a melhor forma da gente permanecer unido, a melhor forma da gente permanecer com força, com graça em Cristo, é falar de Jesus, tá bom? É trazer Jesus de novo para a nossa vida, trazer Jesus mais uma vez para os nossos assuntos diários, tá? Essa é a melhor forma de nos unir como cristãos, é falando do nosso mestre. E tem um segundo sentido. Essa expressão, ishits, peixe, também era uma expressão que afastava os inimigos, tá? Então, quer afastar o inimigo da sua casa? Quer afastar o inimigo da sua vida? Quer afastar o inimigo da sua mente, da sua alma? Essas setas que você às vezes fica perturbado. Quer afastar o inimigo dos seus familiares? Fala de Jesus, tá bom? Busque a Jesus. Com certeza isso vai te unir mais ao corpo de Cristo e também vai afastar os inimigos. Beleza? Então esse foi o nome Num. Segundo nome que nós tratamos aqui foi Moisés. Ou na Bíblia hebraica ali, Moshe, Bíblia judaica completa. O nome Moisés, ele significa tirado das águas, de acordo com Êxodo 2:10, tá? Ele foi uma grande referência como adorador, e assim nós podemos ver nesse homem que o significado do nome dele é tirado das águas, mas as águas nunca saíram de Moisés. Irmão Cleves, que água é essa que você está falando? Eu expliquei no vídeo anterior.
tá? O ponto a ponto de como nasce um verdadeiro adorador, tá? E ainda utilizamos um texto que eu vou utilizar ele mais uma vez nesse vídeo de hoje, só para te mostrar o quanto Deus amava o estilo desse homem, a vida desse homem como adorador, tá? E o terceiro nome aqui foi Josué. Josué significa salvação, tá? Então, juntando aí o nome Num, juntando o nome Moisés e juntando o nome Josué, vai ficar mais ou menos assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, que foi tirado das águas para trazer salvação, juntando esses três nomes, tá bom? E aí falamos do batismo, que o nosso batismo não é por aspersão, mas é por imersão, aonde nós acreditamos como símbolo no batismo que quando você é imerso na água, ali fica a sua antiga vida, sua velha natureza, e ressurge então um novo homem mais parecido com Jesus. Ressurge então uma nova mulher mais parecida com Jesus. Então, se você é cristão de verdade, se batizou, a sua velha natureza ela tem que permanecer morta. Tá bom? Então, vamos embora. Vamos iniciar a mensagem de hoje. Os irmãos perceberam na leitura que o nome Moisés ele é citado muitas vezes nesse capítulo. O capítulo 1 de Josué ele tem 18 versículos. E para ser mais específico, o nome Moisés ele é citado 11 vezes. Só para os irmãos terem uma ideia da importância desse homem, tanto para Deus quanto para Josué e o povo, tá bom? Só para os irmãos terem uma ideia da importância desse homem Moisés, que é inquestionável que foi um líder gigantesco. É inquestionável que foi um adorador fora do comum, tá? Então, eu vou passar algumas coisas aqui para que você também seja uma pessoa importante na vida das pessoas, tá? Então, do mesmo jeito que Moisés foi importante para Deus, Josué e o povo, e até depois da sua morte, ele é citado muitas vezes, isso mostra, o texto nos mostra, o texto grita para nós a importância desse líder, o valor desse líder, tá bom? E como eu disse, eu quero primeiro mostrar o quanto Deus era importante para Moisés, tá? O quanto Moisés, na verdade, era importante para Deus. Se você pega aqui Êxodo capítulo 32, 9 e 10, esse é um texto que eu passei a amar muito, justamente pela proposta que Deus faz para Moisés. Êxodo 32, 9 e 10, olha o que está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. 10. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, ponto e vírgula. E olha a proposta que Deus faz para Moisés. E eu farei de ti uma grande nação. Primeira coisa que mostra aqui nesse texto é o quanto esse líder ele era importante para Deus, ao ponto de Deus fazer uma proposta dessa. Que proposta, irmão Cleves? Que às vezes na leitura eu não consigo entender. A proposta de destruir todo o seu povo e fazer de um homem apenas um novo povo. Mas por que Deus fez isso? Deus olhou para a vida do restante do povo e não gostou da maneira como eles agiam. Deus olhou para a vida do restante do povo
e não gostou da maneira como eles se relacionavam com ele. Deus olhou para o restante do povo e não gostou da maneira que eles falavam, da maneira como se comportavam, da maneira como oravam, da maneira como se relacionavam com Deus, da maneira como louvavam. Deus abominou a vida deles ao ponto de olhar para eles e dizer: esse povo é obstinado, o que esse povo quer é pecar, pecar, pecar. Mas Moisés, eu estou olhando para você aqui e eu gostei muito do seu jeito de orar, gostei muito do seu jeito de louvar, gostei muito, Moisés, do seu jeito de se relacionar comigo, gostei muito, Moisés, do seu jeito de jejuar, eu gostei muito de você, gostei muito do seu estilo de adoração e por isso te faço essa proposta. Vou destruir todo o povo, todo o meu povo que está obstinado a pecar e eu quero fazer de você, só você, eu quero fazer de você um novo povo. Um novo povo no mesmo modelo da sua oração, no mesmo modelo da sua busca, no mesmo modelo da sua maneira de se consagrar, do mesmo modelo da sua maneira de se dedicar à minha palavra, às minhas leis. Eu quero fazer a partir de você, no seu modelo, um novo povo. E eu confesso para os irmãos que quando eu vi essa proposta na Bíblia, como eu falei no vídeo anterior, repito aqui, é lógico que Deus não faria essa proposta de novo para um crente, para qualquer líder. É óbvio que Deus não faria essa proposta de novo. Se ele quiser, ele faz, mas analisando toda a história, acredito que ele não faria de novo essa proposta para alguém. Porém, vamos refletir um pouco, tá? Se Deus fosse fazer essa proposta para você e decidisse destruir todo o povo crente e quisesse fazer a partir de você um novo povo crente, o quão importante você seria para esse povo? Qual o nível espiritual que esse povo teria? Qual a dedicação na oração esse povo teria? Qual a dedicação na palavra esse povo teria? Qual a dedicação no jejum ou na consagração ou no louvor esse povo teria? Eu estou trazendo essa proposta de Deus aqui, que foi feita para Moisés, para os nossos dias de hoje, justamente para te fazer refletir e te constranger um pouquinho, para que você se volte para Deus. Eu sei que tem gente que está me ouvindo, que se Deus fosse fazer essa proposta para você que está me ouvindo, para você que está me vendo, o povo de Deus estaria perdido. O povo de Deus estaria perdido, por quê? Porque você sabe que não está orando de forma adequada. Você sabe que não está lendo a Bíblia de forma adequada. Você sabe que não está se relacionando com Deus de forma adequada. Por isso, se Deus fizesse essa proposta para você e graças a Ele que Ele não faz, você saberia disso, você sabe disso, que o povo de Deus estaria perdido porque o seu nível espiritual ele é baixo, não influencia nem você, quem dirá as pessoas através de você. E aqui a gente começa a ver que o primeiro fator do porquê Moisés ele foi tão importante para Deus, para Josué e para o povo, foi a sua dedicação a Deus. Foi uma dedicação muito intensa, ao ponto de até depois da morte ele ser citado em um capítulo só, 11 vezes mais citado do que o próprio autor do livro no capítulo, o próprio Josué. Então a primeira reflexão que eu quero trazer você aqui nesse dia para refletir do porquê Moisés foi tão importante e você também que quer ser importante na vida de alguém. O primeiro fator para você ser importante para Deus, para Josué e para o povo é você ter uma dedicação intensa. E pense muito bem na proposta que eu acabei de citar. Se Deus fosse fazer essa proposta para você, o povo dele estaria perdido ou salvo?
O povo dele estaria saudável ou doente? O povo dele estaria caído ou de pé? O povo dele estaria fraco ou forte? Pensa nisso, tá bom? A primeira característica desse homem aqui é a sua dedicação intensa a Deus. Por isso, ele foi tão, mas tão importante. E se você quer ser importante na vida de alguém, se você quer ser importante na vida de um grupo, na vida de uma igreja, na vida, enfim, de qualquer lugar aonde você chegar, a sua dedicação a Deus em primeiríssimo lugar, ela tem que ser intensa. Ela tem que chamar a atenção. Ela tem que ser fora da curva. Ela tem que ser fora do comum. Porque foi assim que Moisés foi importante para Josué, para o povo e para Deus. Então se arrependa dessa rotina errada que você vive. Se arrependa dessa disciplina errada que você vive. E passe a se disciplinar mais com o seu Deus. Passe a se disciplinar mais na oração. Passe a se disciplinar mais na palavra. E você se tornará uma boa referência no grupo que você estiver, no lugar que você andar. Amém? Vamos continuar. Uma outra característica aqui, para que nós sejamos boas referências e pessoas importantes na vida de outras pessoas, ela está em Hebreus 13, 7. E até uma ideia boa de ser citada, os irmãos vão entender por que é uma ideia boa a ser citada, porque desconstrói um pensamento errado no nosso meio. Hebreus capítulo 13, versículo de número 7. Olha o que está escrito, ó. Hebreus 13, versículo 7. Ó, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Primeiro, o versículo é nítido, que ele manda imitar, tá bom? E aqui no texto não é Jesus, tá? Aqui no texto não é Jesus, são pessoas que sim, seguem a Jesus, isso é nítido em Hebreus 13, só que não é só para seguir Jesus, não é só para imitar Jesus. Às vezes é para imitar uma pessoa que segue a Jesus. Você vai estar seguindo a Jesus da mesma forma. Só que qual a ideia que eu quero desconstruir aqui, que ela é muito citada no nosso meio? É aquela ideia de que ninguém é minha referência. Ninguém é meu pastor. Ninguém serve para ser um exemplo para mim. Só Jesus. Jesus, ele é a única pessoa que serve para ser referência para mim. Quero lhe informar que isso é antibíblico. Porque a Bíblia, ela nos orienta a imitar tanto Jesus, em primeiro lugar, como a imitar bons líderes, atentando, mas não é seguir de uma maneira cega, não, o próprio versículo aqui já está citando, tá? Imitai os vossos pastores, atentando, é para você observar a maneira como eles vivem, a maneira como elas vivem, não é de qualquer jeito, não é de forma cega, não. Eu sei que tem muito líder aí que não vale nem o prato que come, mas tem ainda muitos bons líderes para ser seguido. A maneira como eles falam, a maneira como se comporta, a maneira como agem com outras pessoas. Então, o segundo fator aqui, para que você seja importante na vida de outras pessoas, além da dedicação a Deus, é você buscar imitar bons líderes, buscar imitar a maneira de viver, a fé deles, a dedicação deles a Jesus, você tem que buscar imitar, tá? Então tira essa ideia da sua cabeça. Não, é só Jesus que eu tenho que seguir. É só Jesus. Só Jesus presta, só Jesus, é só Jesus. Não. Não é isso que a Bíblia te orienta, tá aqui, tá? Então, se você quiser, você pode guardar ou rasgar esse versículo da sua Bíblia,
Mas ele está aqui, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, é para imitar a fé deles, tá bom? Atentando para a sua maneira de viver, reflita, observa na maneira dele de viver, veja o que é bom, tá bom? No seu jeito de ser em Deus, no seu jeito de ser em Cristo, pegue deles as coisas boas, imite a fé deles, imite a maneira de viver deles, é isso que a Bíblia nos orienta. O segundo fator mais importante para você ser uma pessoa importante na vida de outras pessoas é escolher bons líderes do seu lado. É escolher bons líderes para você imitar. É escolher bons líderes que preguem para você, te ensinem a Bíblia de forma correta, tá bom? Te ensinem a se parecer com Cristo. Mas a Bíblia nos orienta a imitar esses homens. E aqui eu quero chegar no terceiro fator mais importante, tá bom? Para que você se torne uma pessoa importante na vida das pessoas, tá? Vai pegar um pouquinho um gancho aqui, nisso que eu acabei de citar, sobre imitar bons líderes, só que também não só tem líderes bons, tem muitos liderados, irmãos nossos, que tem uma maneira de viver exemplar, que tem uma maneira de falar exemplar. E aqui eu quero partir um pouquinho para o campo da ciência, tá? Eu já citei isso, só que vale a pena repetir para que você faça as escolhas certas de quem você coloca do seu lado, tá bom? Primeiro, a neurociência diz que 50% de você é os outros. Olha só, 50% do Kleberson que você está vendo aqui não é o Kleberson, é os outros. Então, só nessa informação já mostra que 50% de nós tem uma alta capacidade de ser influenciado, ser influenciada pelos outros. Porque 50% de você, de mim, não sou eu, é os outros. Então é por isso que você tem que escolher boas pessoas, pessoas, se possível, mais inteligentes que você, mais sábias que você, mais maduras que você, mais preparadas que você, para que você possa imitar essas pessoas, para que você possa se fortalecer em Deus através dessas pessoas. Então aqui, ó, o terceiro fator mais importante da sua vida para que você seja importante na vida das pessoas é escolher bem as pessoas que você coloca do seu lado. Dependendo da pessoa que você coloca do seu lado, você está pedindo para ser fracassado, fracassada. Isso é uma verdade. Você pode ficar com raiva, você pode ficar triste, só que isso é uma verdade de acordo com esse ponto da ciência. De acordo com a pessoa que você coloca do seu lado, é você que está pedindo para ser fracassado ou fracassada, tá? Então, um outro ponto muito parecido com esse, acabei de citar a neurociência, que diz que 50% de você é os outros, mostrando aí que você tem uma capacidade gigantesca de ser influenciado por outras pessoas. O quarto ponto é a psicologia. A psicologia diz que você é o resultado das 5 pessoas mais frequentes na sua vida. Então aqui vai uma pergunta: quais são as pessoas mais frequentes na sua vida? Com quem você mais fala? Com quem você mais troca ideias, troca palavras, troca sentimentos? Aprenda, de acordo com a psicologia, você é um resultado dessas pessoas. Então é por isso que eu cito mais uma vez, tá? Tenha boas escolhas de pessoas. É um fator muito grande, um fator de grande importância para que você seja importante na vida de alguém, é saber escolher pessoas mais evoluídas que você, pessoas mais inteligentes que você, pessoas mais maduras que você. Tem até uma regra no mundo do jogo, e se você joga algum tipo de jogo, você sabe muito bem disso. Você sabe que se você jogar qualquer tipo de jogo com alguém que é melhor do que você acaba melhorando.
Só que a regra também se aplica quando você, mesmo jogando muito, você vive jogando com alguém que é pior do que você. Você acaba piorando. Então isso é uma regra de jogo até. Saiba que essa regra de jogo, ela se aplica à nossa vida. Então, se você quiser se aperfeiçoar mesmo, ser uma pessoa importante na vida de outras pessoas, aprenda a escolher bem quem você coloca do seu lado. E tem um detalhe importante, que às vezes você me ouve falar isso, você acha que eu estou pedindo para você descartar as pessoas que são, às vezes, menos inteligentes que você, menos sábias que você, menos maduras que você. Não estou pedindo para você fazer isso. Se elas quiserem permanecer do seu lado, que elas permaneçam. Só que siga a regra da vida, tá bom? Se não sabe, aprende. Se sabe, ensina. Então não estou pedindo para você descartar ninguém. Eu apenas estou pedindo para você escolher bem as pessoas que você coloca do seu lado para você se tornar uma pessoa importante na vida de outras pessoas. E muitas vezes é na vida de pessoas que às vezes sabem menos que você, tá bom? Às vezes são menos maduras que você. Eu aprendi esses dias que a palavra ignorância é justamente trevas mental. Olha que coisa interessante. E normalmente quem se aproxima, quem tem que se aproximar de você é uma pessoa que às vezes sabe menos, está em trevas mental e que você vai jogar luz na mente dessa pessoa, tá bom? Então não estou pedindo para você descartar as pessoas que sabem menos que você, muito pelo contrário. Quem não sabe, aprende com você. E quem sabe mais do que você aprende com essas pessoas. É uma regrinha, é uma lei da vida para se tornar importante na vida das pessoas. Amém? E aqui eu quero encerrar com um breve testemunho. Há uns tempos atrás, tinha um aluno meu que ele estava dando aula na escola dominical. Eu não vou citar a igreja, mas ele estava dando aula na escola dominical e de vez em quando ele sempre me citava. Olha, o meu mentor me ensinou isso. O meu mentor me ensinou isso. Aí um outro ponto bíblico ele dizia, o meu mentor me ensinou isso. Até que o pastor dele, o co-pastor, ficou um pouquinho irritado com esse negócio de tanto o meu mentor, o meu mentor, o meu mentor ensinou isso. Ele se levantou no meio da classe e falou assim: Ei, fulano, toma cuidado para isso aí não virar idolatria, viu? Porque você está citando, eu sei que o irmão lá ele é uma benção, só que você está citando muito ele e parece que está se tornando idolatria. Ele olhou para a cara do seu pastor e ele apenas sorriu sem graça. Passou uns dias, ele estava na sede da sua congregação e de repente ele viu uma pessoa sair correndo e ir beijar a mão do seu líder e dar um beijo na mão do seu líder. Ele então ficou pensativo com aquilo e ele perguntou para o pastor: Ô pastor, aquilo ali não seria um tipo de idolatria? Porque o cara sair correndo, quase trupicando, quase caindo, para beijar a mão do nosso líder, isso não seria um tipo de idolatria? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: não, aquilo ali é respeito. É um respeito muito profundo que aquele irmão tem pelo nosso líder. Ele então tirou a seguinte conclusão e falou assim: o pastor quer dizer então que eu chamar o irmão Kleberson de meu mentor é idolatria, mas sair correndo, quase trupicando, para dar um beijo na mão do nosso líder é respeito? Então eu vou continuar chamando o irmão Cleberson de meu mentor. E aí o que a gente tira de lição nessa história? Que existem pessoas que a gente acaba ganhando espaço no coração delas.
a gente acaba ganhando espaço na estrutura delas, na mente delas. E por isso elas nos citam com muito prazer, com muito carinho, não para nos idolatrar, mas porque a gente acabou conquistando um espaço na vida dessa pessoa. A gente acaba aprendendo que as pessoas que estão do lado, às vezes por ter o seu cargo de pastor, de evangelista, de missionário, e não conquistou isso que um simples membro conquistou, só porque não tem título de nada, eles ficam meio sem equilíbrio, desequilibrados, e às vezes querem colocar para fora esse tipo de ciúme com outras palavras. Ah, porque é idolatria, não pode fazer isso muito não, mas o de lá é respeito. Então, eu estou querendo finalizar essa fala, essa mensagem bíblica com você, para que primeiro pratique o que eu citei aqui nessa mensagem bíblica. Seja muito dedicado a Deus, como Moisés. Escolha bem os líderes a qual você imita. Coloque não só líderes, mas pessoas do seu lado, mais aperfeiçoadas que você. Se você só praticar isso aqui que eu estou lhe citando, você vai começar a ser citado pelas pessoas que te conhecerem. Você vai conquistar um espaço no coração e na mente das pessoas. E elas vão te citar com muito carinho. Mas aí tem um segundo ponto. Tome cuidado para você não ser influenciado por pessoas invejosas, que às vezes por causa de um título, e você não tendo título nenhum, ficam com ciúme e às vezes ficam se utilizando de palavras que nem cabem na situação. Tá bom? Então eu termino lhe dizendo: seja importante na vida das pessoas. Seja importante na vida das pessoas ao seu redor. Seja importante na vida dos seus líderes. Faça a sua vida valer a pena. Se dedique muito a Deus. Imite bons líderes. Coloque boas pessoas do seu lado, mais aperfeiçoadas que você, mais maduras que você, mais sábias que você, para que você venha crescer. E no final de tudo, você vai alcançar espaço no coração e na mente das pessoas e elas irão te citar com muito carinho. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, é forte demais. E Deus lhe bendiga, lhe abençoe.